Viva! O enunciado começa por perguntar se haverá prismas com 20 arestas. Não tentem desenhar aqui um prisma para verificar se é possível ou não desenhar com 20 arestas, porque pode não ser fácil e podem se enganar. E além disso, se em vez da pergunta fosse 20, fossem 200 arestas, não iriam conseguir nunca desenhar aqui um prisma e contar as arestas para verificar se é possível que ele tivesse 200 ou não. Então, como é que devemos fazer para saber se há prismas com 20 arestas? Tem que se lembrar de uma regra muito simples, que é a seguinte: o número de arestas num prisma é o triplo do número de lados da base. E, portanto, se um prisma tiver, por exemplo, vou colocar aqui, se um prisma tiver, por exemplo, o número de lados da base for 6, vamos supor, então o número de arestas desse prisma vai ser o triplo. E assim sendo, o número de arestas desse prisma será 6 vezes 3, que dá, então, 18. Então, como é que eu faço para saber se haverá prismas com 20 arestas? Uma vez que eu sei que todos os prismas têm como número de arestas o triplo do número de lados da base, eu só tenho que verificar se o 20 é divisível por 3. Ou seja, se o 20 é um múltiplo de 3. E a resposta é não. 20 não é divisível por 3. Como 20 não é divisível por 3, não há prismas com 20 arestas. Logo, a resposta aqui à primeira pergunta é não. Não é possível. Se fosse para justificar, teriam que então escrever porquê. E justificam porque 20 não é divisível por 3. E agora aqui, e pirâmides com 20 arestas? Em relação a esta pergunta, nas pirâmides tem que se lembrar do seguinte: como é que eu conto as arestas de uma pirâmide? Em relação à pirâmide, para contar as arestas é da seguinte forma. Vou só separar aqui e vou pôr aqui o seguinte, para não baralhar. Esta era a primeira pergunta e estava relacionada com os prismas. E agora vou à segunda pergunta, que está relacionada com as pirâmides. E também existe uma regra para contar as arestas nas pirâmides. E a regra é a seguinte: se eu conhecer o número de lados da base, e vamos supor que a base tem 6, quantas arestas terá então a pirâmide? E no caso das pirâmides, o número de arestas é sempre o dobro do número de lados da base. Aqui é o triplo. Vou colocar aqui a indicação de que é o triplo. No caso das pirâmides, é o dobro. E, portanto, o dobro de 6 é 12. Portanto, isto acontece para todas as pirâmides. À semelhança do exercício anterior, como é que eu faço para ver se pode haver uma pirâmide com 20 arestas? É simples. Eu vou verificar se o 20 é divisível por 2. E a resposta é sim, o 20 é divisível por 2. Logo, é possível construir uma pirâmide com 20 arestas. Então, aqui, a resposta será sim, é possível. Neste caso, da primeira pergunta, não é possível, mas aqui, no caso da segunda pergunta, sim, é possível. Espero que tenham percebido e até breve.